Porque o ministro Alexandre de Moraes disse hoje que ainda tem muita gente para prender em decorrência dos inquéritos inconstitucionais abertos no STF. Moraes participou do seminário STF em Ação. Veja um trecho. Antes de dizer o que eu ia falar, eu fiquei feliz com a fala do ministro Toffoli, porque, comparando os números, ainda tem muita gente para prender e muita multa para aplicar. Fiuza, essa fala aconteceu em resposta ao ministro Dias Toffoli, que também participou do evento e destacou o número de detidos na invasão do Capitólio nos Estados Unidos. Cena lamentável. O Alexandre de Moraes é uma caricatura. Ele é um vilão mal acabado, uma caricatura. Ele é petulante, prepotente, ele provoca o tempo todo, ele tem uma ação intimidatória o tempo todo, foi assim em todo o processo eleitoral. Ele fez discursos ofensivos ao eleitor, discursos que foram replicados por desembargadores que comandam os TREs, aquela linha, eleitor vai ser preso em flagrante se tumultuar. Alguém já ouviu isso em alguma eleição anterior? Nunca se viu isso, nunca se viu nada parecido no país. O país está brincando de sancionar essa aventura, uma aventura que vinha sendo conduzida pelo Supremo Tribunal Federal e, de repente, foi personificada em um ministro, que é esse que fala dessa maneira. Da mesma forma que um servidor público não pode ameaçar genericamente prender ninguém, muito menos o eleitor numa eleição, isso que ele está falando, ele não pode falar. O servidor público não pode fazer essa ameaça de coação. Falta muita gente para prender, falta muita multa para aplicar. Isso é papo de faroeste. Isso é conversa de cowboy, de faroeste. Quem é que está consonante com isso? Né? Quem é que está sancionando esse tipo de coisa? A sociedade brasileira. Claro, a população está reagindo a isso. Ela entende que o Alexandre de Moraes é uma caricatura de vilania. Porque hoje, nos tempos modernos, com a quantidade de esclarecimento que as pessoas têm, uma vilania real seria mais sutil, até dissimulada, ardilosa, mais sofisticada. Não seria isso. O Alexandre de Moraes é uma caricatura. Ele sobe lá nos palanques dele e ameaça todo mundo. Então, é claro, o Congresso é uma vergonha de aceitar isso, uma vergonha. O Judiciário é uma vergonha de aceitar isso. O Ministério Público é uma vergonha de aceitar isso. O meio acadêmico é uma vergonha. A imprensa é uma vergonha. O William Bonner sanciona isso toda noite. O William Bonner servindo de porta-voz a esse obscurantismo. Todo dia no Jornal Nacional ele coloca o Alexandre de Moraes como o cara, né, como o vingador contra o inimigo imaginário. É disso que está vivendo a sociedade brasileira. É simples assim. É um ministro que foi experimentando, foi palpando o terreno, vendo que dava para ir em frente, não encontra resistência e foi embora. E ele vai embora, ele não tem limite. E o que sanciona? É o Jornal Nacional. Outros, o Rodrigo Pacheco, né? Enfim, tem um monte aí de áulicos para sancionar, mas nada tão forte quanto o maior telejornal do país. E lá sempre os arroubos, a arrogância, a prepotência, a violência verbal do ministro Alexandre de Moraes aparece bem, aparece como um dado positivo de combate ao crime, aos antidemocráticos e toda lá uma cantilena retórica que eles insistem. Então, isso aí é um Estado, eu volto a dizer, né, isso é um Estado completamente fora das quatro linhas, o decoro foi para o espaço, a compostura foi para o espaço, todos os que estão em silêncio estão compactuando com isso e todos irão sofrer com isso.